Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. É aquele nosso encontro, o telespectador já sabe, aquele nosso encontro de todas as semanas, sempre focalizando temas importantes na área da saúde. Bem, o tema de hoje, assim como os outros que nós temos abordado, é um tema de grande importância. Tendo, entre outras funções, a proteção da medula espinhal e a sustentação do corpo, a coluna vertebral, que também chamamos de espinha dorsal, é uma estrutura óssea flexível de fundamental importância para o pleno desenvolvimento das nossas atividades. Em razão disso, cuidados especiais deverão ser dispensados à coluna vertebral. Caso contrário, nós poderemos ter muitos problemas, como deficiências de mobilidade e dores de grande intensidade nas costas ou em outras partes do nosso corpo. Tendo como foco a dor que tem origem na coluna vertebral, o Viver com Saúde de hoje recebe Juliana Donaducci Neuhaus, médica fisiatra do Hospital São Lucas da PUC. Atendeu a Juliana ao nosso convite e aqui está para falar sobre um tema que eu tenho certeza absoluta, muitos daqueles que estão nos acompanhando têm problemas na sua coluna. E como dói uma coluna. Eu, graças a Deus, até agora não tive problemas de coluna. Mas eu tenho muitos amigos, conhecidos, enfim, que se queixam amargamente desse tipo de problema. Acho que é isso, não é, Juliana? As dores na coluna são tão comuns Sim. que se diz que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, vão ter um evento de dor na coluna. Pois então, é. Lamento informá-lo. Mas às vezes, é isso que eu quero dizer ao telespectador, às vezes essas dores elas são passageiras, não é? A pessoa, por exemplo, dormiu mal, não é? Então vai ter uma certa dor nas costas, e atenção, dor nas costas nem sempre é dor de coluna. A Juliana vai falar sobre isso dentro de instantes. Mas para começar o programa, amigos telespectadores, eu vou solicitar à doutora Juliana que dê algumas informações básicas a respeito da estrutura da coluna vertebral. Apenas para início de conversa, é claro que uma resposta dirigida ao nosso público leigo aqui. Como é que se pode falar um pouquinho a respeito desse assunto em linguagem bem simples, para que, evidentemente, mesmo aqueles que não são iniciados no assunto possam entender bem a estrutura da nossa coluna vertebral? Bom, antes da gente falar na estrutura da coluna, tem uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é com uma bicicleta, né? Então, a coluna seria o eixo da bicicleta. A gente tem as rodas, tem o guidão e está tudo aquilo solto. E o que junta todas essas peças, essas extremidades, é a coluna, né? Então, a coluna ela é o eixo do nosso corpo. É o que junta, né, a parte inferior do corpo com a parte superior, com a cabeça, tudo isso está integrado pela coluna. Articula essa parte também dos movimentos, que é muito importante. Sim, né? Com certeza. Ela é essencial para os movimentos, até porque ela protege a medula espinhal, sim. né? Que passa por dentro numa estrutura que a gente chama, eu tenho um modelinho aqui, uma estrutura que a gente chama o canal medular. Né? Então aqui a gente tem uma... Já está a nossa câmera aproximando aí. Tem um modelinho de coluna, um modelo de plástico, né? Então a gente vê que aqui, ó, eu tô com dificuldade. Aqui tem o canal medular, que é onde passa a medula espinhal. Ali dá para ver bem, aquele amarelinho ali central, ó, seria a medula, né? Passando então pelo canal espinhal. Na frente a gente tem o corpo da vértebra e aqui a gente tem as articulações entre as vértebras, né?
E todas essas articulações, com o tempo e com a idade, elas podem sofrer os famosos desgastes, onde se formam os bicos de papagaio, né? Que são estruturas que também predispõem à dor na coluna. O que são efetivamente, em linguagem bem simples, os bicos de papagaio? Porque a gente escuta muito, a pessoa está sofrendo problema na coluna, tem bicos de papagaio. Os bicos de papagaio, o nome deles, científico, são osteófitos. O que é isso? São pontas de osso que se formam na tentativa de regenerar uma estrutura. Então, vai se acumulando ali, em cima de uma estrutura que sofreu degeneração, partículas de osso mal formado. Eles não conseguem formar uma estrutura, né? E vão se acumulando. E é muito comum que eles se acumulem mesmo né, na forma de um bico de papagaio. A gente vê bem isso na radiografia. Mas isso é um elemento da degeneração da coluna, né, onde existe, então, uma deposição anormal de osso. Sim. Agora, e esse problema pode ser corrigido, a não ser cirurgicamente? Olha, a parte degenerativa da coluna, ela é muito comum, né? A partir dos 40 anos já inicia-se em exames de imagem, às vezes até antes, a se ver essas estruturas decorrentes de degeneração na coluna. Mas isso não significa que a pessoa vá ter dor na coluna. É parte do processo de envelhecimento da coluna. Assim como a gente não consegue frear o nosso processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento da coluna também faz parte do ciclo vital normal, né? Então, o que a gente tem em termos de prevenção é prevenir a sobrecarga na coluna, que favorece o aparecimento precoce dessas manifestações. Por exemplo, se diminuindo o impacto, né? Se diminuindo a sobrecarga, pessoas que carregam muito peso ao longo da vida, pessoas que fazem exercícios com muito impacto, pessoas com sobrepeso, porque também sobrecarrega as articulações de todo o corpo e da coluna, né? A coluna, na verdade, ela vai carregar o nosso peso, né? Às vezes eu brinco, é uma brincadeira, mas é para as pessoas se darem conta. Eu digo para os meus pacientes assim que tem dor na coluna: tenta subir uma escada sem segurar nada e sobe uma escada segurando 2 sacolas pesadas. A coluna trabalha mais. Então, isso acontece também quando a gente tem excesso de peso. E manter a musculatura da coluna trófica, né? Então, assim, fazer exercício, manter elasticidade, os músculos bem condicionados, tudo isso vai prevenir essa degeneração da coluna. Não que ela não vá acontecer, mas ela vai acontecer de maneira mais suave e vai doer menos. Vai estar lá, agora, mas vai doer menos. A dor não é propriamente no osso, né? Ela pode ser no osso, mas a dor ela é muito mais comum no músculo, né? Na musculatura em torno da coluna. Ela pode acontecer no osso, principalmente quando existe degeneração na articulação, né? Então, aí sim, a articulação que fica sem aquela proteção, acaba roçando osso no osso, né? E aí tem dor da estrutura óssea mesmo. Ou no caso de fraturas, né? Tem pessoas que têm osteoporose, que às vezes fazem fraturas mesmo sem ter caído, sem ter trauma, e às vezes nem sabem que tem fraturas, vão descobrir porque tem dor nas costas e foram investigar, né? Aí sim a dor é de origem óssea. Mas se não, tem inúmeras coisas que podem doer em torno da coluna. Bem, então isso na oportunidade precisará ser investigado, não é? Sim, porque, sim. Evidentemente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e às vezes a gente tem uma associação de fatores, né? Associação de estruturas que estão doendo. Dificilmente a gente identifica uma estrutura dolorosa, né? Pois é. É aquilo que eu há pouco me referi, o telespectador deve estar recordado. As pessoas têm dor nas costas. Parece que a dor se reflete assim mais para o lado da coluna. Mas muitas vezes não é um problema de coluna, não é?
É importante, assim, que se faça a gente chama um diagnóstico diferencial, né? Porque geralmente a dor na coluna, ela é uma dor de origem osteomuscular. Mas, por exemplo, como eu falei agora há pouco, as fraturas vertebrais por osteoporose, né? Dão dor nas costas, é um problema de coluna, mas não esse que a gente mais habitualmente fala, né? Da posição e tal. Uma pneumonia pode dar dor nas costas, um infarto pode dar dor nas costas, claro. Um problema na vesícula pode dar dor nas costas. Nos rins também, né? Nos rins, principalmente, que é mais comum até, né? Então, se eventualmente tiver algum sintoma urinário associado, a gente pensa nisso. E por isso que é importante, antes de começar a tratar a dor na coluna, se ter um diagnóstico, uma investigação, enfim, procurar o seu médico, né, para orientar essa investigação. Uhum. Agora, quais os tratamentos referentes a dores crônicas, a problemas crônicos da coluna vertebral? Nós temos, evidentemente, tratamentos mais, digamos assim, habituais, mais conservadores, não é isso? Sim. Investigada a causa e se for detectado um problema osteomuscular da coluna, o tratamento se inicia nessa direção, então visando melhorar a estrutura osteomuscular, né? Como é que se faz isso? Em primeiro lugar, remédio, né? Uma dor aguda na coluna, às vezes a pessoa toma remédio por uma semana e já melhora. Né? Uma dor que não é uma coisa tão Mas essa melhora extensa. Permanece? Depende do caso. Né? Depende do caso. Se foi só uma contratura muscular, a pessoa dormiu mal, toma um relaxante, né? Dormiu numa cama diferente e tal, toma um relaxante muscular, um anti-inflamatório e melhora. Claro. Mas isso, infelizmente, não é o mais comum. Né? O mais comum é que a pessoa tem aquela dor que já vem uma intensidade mais fraquinha, vai levando, a coluna dói há 2 anos, há 4 anos, mas que a pessoa consegue levar a sua vida. Ocorre, então, a evolução disso aí. Né? Isso, e quando a pessoa chega, então, para o atendimento médico, aquela pessoa já tem uma dor crônica, já tem dor na coluna há muitos anos. Né? É o mais comum da gente receber nos consultórios. E aí, sendo uma coisa crônica, aguda é mais fácil, né? Sim. Claro, quanto mais recente a dor, mais fácil tratar. Claro. Agora, a dor geralmente crônica é aquela dor que já persiste por muito tempo, né? Uma dor acima de 3 meses já é considerada dor crônica. Né? Não precisa nem ser tanto tempo assim como a gente imagina. 3 meses é pouco, hein? Para dor é muito. Bom, existem, assim, outras formas de tratar a coluna também, Bom, né? Como é que se trata a coluna? Então, tendo sido feito o diagnóstico, a gente vai começar pelo mais simples, pelo mais conservador, né? Então, como eu já falei, a medicação, o tratamento de fisioterapia é muito importante, né? Após ser investigada a causa e se saber de onde vem a dor, porque na fisioterapia a gente consegue fazer várias coisas para aliviar a dor e também para já condicionar musculaturas, estruturas sustentadoras da coluna para prevenir novas dores, né? Então, assim, o tratamento inicial mais prescrito para a coluna é medicação, fisioterapia. O repouso... Sim, mas antes disso, digamos assim, para detectar efetivamente a origem dessa dor, o que se faz? Radiografias, tomografias, enfim? Sim, aí a gente faz exames, né? Aí depende, o primeiro exame, o principal, assim, o essencial é o exame clínico, né? Então, assim, o médico vai fazer manobras com a coluna, vai palpar as estruturas ósseas, as estruturas musculares, vai ver como é que é a mobilidade desse paciente. Então, vai direcionar ele para quais exames ele deve pedir, né? E aí também vale o que eu falei para o tratamento. A gente começa do mais simples, né? Então, normalmente o exame mais simples é a radiografia da coluna, né? Que já nos dá vários dados.
e às vezes muitas vezes esse exame já é suficiente. Quando se tem alguma dúvida ou se quer diferenciar de alguma outra coisa, aí a gente apela então para os exames de imagem mais elaborados, a tomografia e principalmente a ressonância magnética. Né? Mas eles não são necessários. A radiografia já está superada? Não, a radiografia ela nos dá várias informações importantes. Né? Ela nos mostra, primeira coisa, e que é importantíssimo, se tem fratura. Né? Segunda coisa, ela mostra se tem desgaste. Dá para focar aqui, ó. Entre as vértebras. Vamos ver se ele... Esperar aqui. Essa câmera que está focando aqui, ó. Entre as vértebras, a gente tem essas estruturas que são os discos, né? Então, esses aqui são amortecedores entre uma vértebra e outra para absorver o impacto que ao longo da vida a gente vai sofrendo sobre a coluna. Aqui, ó, tá faltando na verdade, isso aqui é um defeito. Mas na radiografia a gente enxerga direitinho quando esse disco aqui sofreu degeneração, esse espaço fica reduzido na radiografia. Então a gente enxerga na radiografia a degeneração discal, a gente enxerga quando tem artrose nessas articulações, a radiografia nos mostra. Se a pessoa tiver uma doença, uma neoplasia, um câncer, né, as lesões aparecem na radiografia também. Então, a radiografia, para nos mostrar a estrutura óssea, ele é um excelente exame e ainda é muito usado. E esses discos que existem, né, que foram mostrados agora aqui pela doutora Juliana, entre esses discos que ficam entre a estrutura óssea, entre as várias vértebras, não é? No caso de um desgaste, a pergunta que eu faço é o seguinte, e é algo que eu tenho certeza o nosso telespectador tem curiosidade de saber. Esses discos, eles são recuperáveis? Uma vez que há a degeneração do disco, aí não é ele vai ser um disco com degeneração, né? O que acontece? Normalmente, se a pessoa faz uma hérnia de disco, que é quando uma parte desse disco ela protui, né? Como se, sabe aquele chiclete molezinho que tem um líquido dentro, redondinho, né? Ou uma bolachinha recheada. Se tu apertar a bolachinha recheada, sai aquele recheio, né? E se isso sai aqui para dentro destes foramezinhos, que é por onde saem os nervos da coluna, isso aqui seria um nervo. Vou mostrar ali, ó. Aqui, ó. Tem esses forames e ali estão os nervos saindo por eles, né? E aqui bem próximo está o disco, ó. Então, se esse disco herniar ou protuir, como a gente chama, mas é saltar para fora desse lugar, ele pode apertar o nervo, ali onde o nervo está saindo da coluna, né? Então, aí que vai ter aqueles sintomas de dor irradiada para as pernas, dor irradiada para os braços, formigamentos. E isso, normalmente, com o passar do tempo, diminui. Esse edema que o disco sofre, ele acaba desidratando, né? Então, o disco tem uma autorregeneração, na maioria dos casos, né? E durante esse tempo em que o disco está murchando, né, a gente precisa, então, de medicação, de fisioterapia, de condicionamento muscular, né, de acupuntura, alguma coisa que... Para tentar, então, a sua recuperação. Tentar a recuperação. Ela não vai ser uma recuperação completa, né? O disco não vai ficar 0 quilômetro de novo. Mas poderá melhorar bastante. Mas o sintoma passa. Perfeito. Doutora Juliana Dona Dulce Neuhaus, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa Viver com Saúde. E no segundo segmento nós vamos abordar assim, outros aspectos ligados a esse problema que, lamentavelmente, afeta muitas pessoas. Telespectadores que estão acompanhando esse programa, muitos deles têm algum tipo de problema na coluna. E eu tenho certeza que as informações e as orientações que estão sendo aqui transmitidas pela nossa convidada são realmente informações que podem efetivamente
levar a uma melhora, digamos assim, da situação, ou do sofrimento, das dores que têm essas pessoas na sua coluna. Nós vamos voltar dentro de instantes com o segundo segmento do Viver com Saúde. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós continuamos com o programa Viver com Saúde, hoje falando sobre dores na coluna, com a participação especial da doutora Juliana Dona Dulce Neuhaus, que é médica fisiatra do Hospital São Lucas da PUC. Bem, no primeiro segmento, a nossa convidada falou assim rapidamente a respeito de um outro tratamento para a coluna, a acupuntura. Eu pergunto, a acupuntura, nos casos específicos de coluna, ela tem eficácia? Sim. A acupuntura ela é muito eficaz no tratamento das dores, não só nas dores da coluna, mas de dores osteomusculares em geral, né? Eu, como acupunturiatra, eu posso falar disso com propriedade, não são só coisas que eu li, são coisas que eu vejo no meu dia a dia, né? Sim. E com a acupuntura a gente atua na dor por várias frentes, porque a acupuntura ela tem um efeito analgésico, ela diminui a inflamação e ela ajuda a relaxar o músculo. Então, a gente consegue um efeito muito completo, né, com a acupuntura. E é muito importante porque a gente conseguindo tirar a dor com a acupuntura, a pessoa consegue fazer a outra parte do tratamento que também é muito importante, que é o condicionamento muscular, a fisioterapia, os alongamentos. Sim. Então, esses tratamentos se complementam, né, e são muito importantes. Bem, agora uma pergunta que eu tenho certeza a resposta está sendo muito aguardada aí pelas pessoas que têm problemas de coluna. Quando é necessária a cirurgia da coluna? Porque muita gente tem medo, né? Como é que funciona essa cirurgia? Quais os tipos? Quais são os sinais de gravidade, digamos assim, que determinam, que indicam que a cirurgia da coluna precisa ser realizada? Normalmente, assim, os casos muito graves ou mais graves, de difícil resolução, se pensa em cirurgia, né? A principal indicação da cirurgia é quando se tem acometimento das extremidades, por exemplo, uma perda de força, né? Uma dor intratável, já se tentou tratamento conservador, a pessoa segue com muita dor e tem um motivo estrutural para aquela dor, por exemplo, uma hérnia de disco, uma protrusão, né? Então, nesses casos é importante, né, que se consulte o cirurgião ou se converse, enfim, com o seu médico sobre a necessidade de cirurgia. Este é um momento, então, em que a pessoa tem que, bem, vamos autorizar a cirurgia, mesmo que tenha receio, porque, claro, mexer na coluna, as pessoas têm um certo receio, né? Veja bem, são casos individualizados, né? Estudados caso a caso. Então, não pode se dizer assim, todas as pessoas que têm hérnia de disco vão operar a coluna. Não. A maioria das pessoas tem hérnia de disco e conseguem melhorar sem a cirurgia e acabam não precisando da cirurgia, né? Mas em alguns casos, onde se tem hérnias, protrusões,
ou até pequenas fraturas entre as articulações da coluna. Sim, existe indicação cirúrgica, né? E o que as pessoas têm que cuidar muito, assim, a dor está irradiando para as extremidades, e se ela está irradiando para as extremidades, ela causa alteração de força muscular. Esse é um sinal importante, assim, de que é uma patologia mais séria, né? Não necessariamente cirúrgica, mas que deve ser acompanhada com muita atenção. Bem, chegamos a um outro momento, que é aquele momento pós esse tratamento, ou uma pós-cirurgia, enfim. Eu pergunto, quais são os cuidados que as pessoas que têm esse tipo de problema, depois de uma cirurgia ou de um período de tratamento, quais são os cuidados que elas devem ter no sentido de manter a coluna em condições? Eles, até eu vou responder duas perguntas em uma, então, né? Porque eles são muito parecidos, assim, o que a gente deve fazer para prevenir a dor na coluna e o que a gente faz depois do tratamento para a dor não voltar, né? Então, assim, primeiríssimo lugar, condicionamento muscular. Então, manter a flexibilidade, manter a musculatura bem condicionada, isso com exercícios, aí conforme o caso, vão ser exercícios posturais, ou conforme o caso vai ser academia mesmo, natação, isso é muito individual, né? A segunda coisa é o cuidado com a postura, né? As pessoas hoje em dia, cada vez nós todos trabalhamos mais sentados, ficamos mais tempo sentados e, infelizmente, com má posturas. Né? Então, isso tem que ser revisto, né? A avaliação postural, ergonômica no trabalho. Outra coisa importantíssima... Isso é importante, hein? Muitas vezes a pessoa fica muito inclinada em função da má colocação da cadeira ou do próprio computador. Né? Isso é muito comum, né? E outra coisa que a gente tem que cuidar muito, assim, e que é essencial, tanto na prevenção quanto no tratamento da coluna, é o excesso de peso, né? A pessoa que tem excesso de peso, ela está sobrecarregando a coluna e a coluna vai sofrer. Ainda mais se é uma coluna que já foi lesada, que já foi tratada. Então, a perda de peso é parte essencial no tratamento. Bem, já se falou rapidamente na fisioterapia, né? Mas eu quero destacar aqui que essa fisioterapia, e eu peço que a nossa convidada diz se concorda ou não, sempre tem que ter uma orientação do médico, não é? As pessoas não podem dizer, agora eu vou fazer fisioterapia, não é assim, não é? Não, a pessoa ela tem que ter um diagnóstico bem feito antes de começar a fisioterapia, né? Então, assim, tem que, na maioria das vezes, tem que ser feitos exames, às vezes associada à fisioterapia é importante o uso de alguma medicação, que vai otimizar até o tratamento da fisioterapia, né? E tem que se ver, assim, quais são os objetivos com a fisioterapia, né? A fisioterapia é uma parte do tratamento, né? Então, existe uma outra parte que é medicamentosa, que é de orientações, que isso vai ser feito pelo médico, né? Então, na verdade, assim, os fisiatras, eles trabalham em equipe com os fisioterapeutas, eles são nossos grandes aliados. É uma equipe multidisciplinar? Multidisciplinar, exatamente. No caso de dores nas costas, mais os fisioterapeutas, mas em outros casos, até outros profissionais, né, que trabalham junto com o fisiatra. Bem, nós estamos chegando ao final do programa, e eu sempre reservo assim aquele minutinho final para uma mensagem do convidado do Viver com Saúde, ou da convidada, no caso de hoje. Bem, e essa mensagem, ela enfatiza realmente aspectos que nós focalizamos durante o programa, mas, enfim, é uma mensagem em geral. Por que eu digo mensagem em geral? Porque atinge tanto aqueles que têm dor na coluna, têm problemas de coluna, como aqueles que, evidentemente, não querem ter essa dor que faz as pessoas sofrerem tanto, não é? Portanto, mensagem final da nossa convidada, Juliana Dona Dulce Neuhaus. Eu fico honrada, assim, em poder dar essa mensagem, porque eu sei que isso tem um impacto na saúde de vocês. E assim, ó, gente, mexam-se, façam exercício, cuidem da postura,
não deixem o peso atingir um nível de sobrepeso, porque tudo isso lesa muito as articulações, não só a coluna, e também causa outras doenças, cardiovasculares principalmente, mas isso é fator de risco para qualquer doença. Então, manter o peso adequado, fazer exercícios e procurar o médico quando te sentir a dor. Não esperar passar em 3, 4 meses para ver se a dor vai passar, para depois procurar atendimento. Juliana, muito obrigado. Muito obrigado pelo atendimento do nosso convite e a presença aqui no Viver com Saúde para transmitir informações e orientações aos nossos telespectadores sobre um tema de grande importância como esse, dores na coluna. Obrigado também àqueles que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Alô, amigos, nesta semana, no programa Viver com Saúde, eu vou conversar com a médica fisiatra do Hospital São Lucas da PUC, Juliana Dona Dulce Neuhaus. Estarei aqui para conversarmos sobre dores na coluna, um problema muito comum nos dias atuais. Um tema importantíssimo e oportuno, porque frequentemente nós temos informações a respeito desse assunto. Então, a doutora Juliana vai esclarecer, eu tenho certeza, pontos importantes ligados às dores na coluna.